Eu sei que toda virada do ano você pensa que no próximo ano você vai se tornar uma pessoa muito organizada, você vai se tornar a melhor versão de si mesmo, ou você vai alcançar todos os objetivos que você se propor, mas aí ao longo do ano, ao longo dos meses, a organização começa a não fluir mais como estava, as coisas começam a se misturar, aí junta trabalho com os estudos e aí vira uma bagunça e você não sabe mais o que fazer. Então esse vídeo é pra você, porque eu vou te mostrar como você vai fazer para se organizar em 2023, para tirar os seus sonhos do papel, para conseguir organizar todas as áreas da sua vida e conseguir obter o maior sucesso possível em todas as coisas que você for fazer. Eu sei que às vezes você faz essa cara que eu estou fazendo aí também, você deve se sentir representado, porque às vezes parece que nada vai fluir, mas fica tranquilo porque a partir de hoje a sua organização vai mudar para 2023. Então eu quero contar para vocês nesse início como eu me organizava antigamente e como foi essa evolução, o que eu mudei para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometia naquela época. Isso eu já falo para vocês que eu focava muito antigamente na qualidade do material que eu utilizava e não na qualidade da minha organização. Doideira, né? Então eu pensava muito assim, eu preciso usar o melhor planner, a agenda mais bonita, ou às vezes a agenda mais cara, sabe? Umas coisas assim. Mas por quê? Porque eu consumia muitos conteúdos de influenciadoras, de pessoas que eu gostava, que elas tinham um método incrível, assim, de organização, mas que usavam várias coisinhas de frufru, sabe? Tudo decoradinho, usando aquelas washi tape, sabe? Que é aquelas fitas, aquelas coisas super decoradas, umas agendas perfeitas. Então eu pensava que se eu quisesse me organizar, teria que ser dessa forma, que da forma mais simples, por exemplo, uma coisa mais minimalista, eu não conseguiria me organizar. Outro ponto que eu errava muito é que eu não me decidia qual método de organização eu queria seguir. Lembra que eu falei que eu ficava vendo as influenciadoras, os produtores de conteúdo que eu gostava? Então, um usava bullet journal, outro usava planner, outro usava agenda e eu não sabia o que eu ia usar. Então eu pegava um pouco de cada um e ficava fazendo a organização, mas sem pensar em qual organização, qual método estava funcionando no meu dia a dia, qual método estava funcionando para mim. Isso me prejudicava muito, porque eu ficava trocando de método semana após semana, meses após meses, e isso dificultava muito a minha organização. Então, por conta desse bombardeamento de informações, esse bombardeamento de opções, eu ficava perdida, porque eu não buscava entender qual era o método que funcionava para mim. E o último erro que eu queria comentar, para você não fazer também na sua organização, para você ser mais organizado em 2023, é lotar a sua agenda. Eu fazia isso, eu lotava a minha agenda só para ter aquela sensação de que meu dia foi hiper produtivo e chegar no final do dia dar aqueles checks. Eu era viciada em dar checks. Tinha dias que eu não conseguia cumprir, eu achava que eu não tinha sido produtiva, que eu tinha me desorganizado porque aquela determinada tarefa não estava ticada. E o problema é porque eu lotava a minha agenda de coisas sem entender realmente as prioridades para aquela semana, sem entender as prioridades para aquele dia. Então isso era muito complicado também. Então já percebeu aí quais são os erros para você não cometer em 2023, caso você queira ser mais organizado, né? Inclusive vocês gostaram do cenário aqui, ó, de Natal? A arvorezinha. Bom, agora vamos para a parte mais prática, que é onde eu vou te dar as dicas para você ser mais organizado em 2023. É muito importante que você tenha um lugar para se organizar. Então você pode escolher uma agenda, um planner, um caderno que seja simplesmente pautado, sem pauta. O importante é que você tenha algum lugar para se organizar. E aí você precisa entender também, você vai escolher o método físico, né, uma agenda física, um caderno físico, ou no sistema online, né, no sistema digital. Então pense aí qual é o que vai atender melhor às suas necessidades do seu dia a dia. Eu vou mostrar para vocês como eu faço essa minha organização. Eu tenho essa dupla organização, então eu me organizo fisicamente com os meus planners, meu caderno ali, e também digitalmente. Eu não consigo largar os dois porque eu acredito que eles se complementam. Vou mostrar rapidamente para vocês como eu faço essa minha organização no caderno inteligente. Eu uso também digitalmente o Notion, que é um programa excelente para organização. E olha, lembra que eu já falei para vocês que eu já passei por vários métodos, né? Então eu já usei várias metodologias, várias outras plataformas digitais, várias mesmo. Já usei Trello, já usei Google Keep. Então veja aí o que melhor se adequa para você. Eu gosto muito do Notion, uso ele há anos e super me atende hoje em dia. Eu vou mostrar para vocês, fazer um tour para vocês pelo meu Notion bem brevemente, para vocês verem como funciona. E aí, caso você goste, tente usar para ver se você realmente se adequa a essa plataforma. Olha só, uma coisa muito importante que eu queria falar para você. Tem que lembrar que a organização não é para te fazer
viver uma extrema execução que vai te sugar, acabar com a sua saúde mental e que vai realmente lotar os seus dias, que vai ser uma coisa que vai demandar muito tempo. A organização, o sentido dela é realmente que facilite o seu dia a dia, que não tome muito do seu tempo para você fazer essa organização. Se você fica ali 300 horas organizando uma lista, decorando sua agenda, desculpa, tem alguma coisa errada aí com essa organização. Será que ela realmente vai funcionar? Então, quanto mais simples você for nessa sua organização, melhor vai ser para o seu dia a dia para que você mantenha essa organização. Porque você imagina, você vai ter que fazer essa organização todo dia, toda semana, todos os meses. Bom, agora eu vou mostrar na prática realmente para vocês como eu faço a minha organização. Eu gosto de fazer um planejamento diário, um planejamento semanal e um planejamento mensal. Então são 3 formas que eu gosto de me organizar e não é muita coisa, pode até parecer, porque eu falei 3 passos, mas eles se complementam e eu vou mostrar agora na prática para você o porquê que eles se complementam. Então olha só, vamos começar pelos cadernos, tá? O ano de 2021, conciliando com o digital, eu usei essa caderneta aqui, ó, tá vendo? Eu adoro cadernetas, gente, eu acho o máximo, sabe? Quando não tem a espiral, eu gosto. Então, eu usei essa, e agora para 2023 eu vou usar o caderno inteligente. Eu falei que eu vou usar para tudo, eu vou tentar usar para tudo mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu usava para me organizar e que eu tô passando para cá. Olha só. Então, eu usava esse aqui para tudo, praticamente, para organização no geral. Eu não gosto muito de ter um caderno para cada coisa, sabe? Esse método também se chama Commonplace Book. Não sei se você já ouviu falar. Se não, eu recomendo muito que você pesquise aí. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários para eu saber e aí providenciar essa gravação. Mas, resumidamente, é o caderno que você anota tudo, que você consegue rastrear os seus aprendizados. E aí, focado mais na organização, vou mostrar para você aqui um exemplo. Olha só, eu gostava de construir essas listas, tá vendo? Eu amo me organizar por lista, inclusive. Então, eu colocava aqui outubro, tá vendo? A semana, geralmente isso aqui era o início do mês, e aí eu colocava aqui o dia, né, da semana, e tudo que eu precisava realizar naquela semana, tá vendo? Então, fazia mais ou menos assim. E aí, conforme eu ia realizando, eu ia pintando aqui de marcar texto, né? Esse, no caso aqui, amarelo. Ó, mesma coisa, ó. Olha essa semana como foi um caos, tá vendo? E aí, o que eu não consegui realizar aqui, eu passo pra cá, tá vendo, ó? Resenha Fantasma da Ópera. Não fiz aqui, passei para a próxima semana. E assim vai indo, ó. Isso aqui me ajuda muito, essa visão assim de lista, eu amo. É um dos meus métodos preferidos de organização. Então, era mais ou menos assim que eu usava aqui. Agora, no caderno inteligente, é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais organizado também. Também como Placebook, ou seja, onde eu vou anotar várias coisas. Então, tem coisas de estudos aqui, que eu já mostrei para vocês também em outro vídeo. E aí, na parte da organização, olha só. Eu fiz o mesmo esquema que eu fiz lá no outro. Esse aqui é a lista que eu tô usando hoje, tá? Então, ó, atividades pro dia 21. Hoje é dia 21, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então, olha aqui, gravar, se organize comigo, que é esse vídeo. Então, depois eu vou lá e vou pintando tudo que eu fiz aqui. Gente, isso me ajuda tanto, 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 tanto que vocês não têm noção. Essa é uma ótima forma de como eu gosto de me organizar fisicamente, por listas. A organização que eu uso nos cadernos é mais para as listas, coisas mais rápidas mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês no Notion, que é onde eu consigo organizar, destrinchar realmente um planejamento diário, um planejamento semanal e um planejamento mensal. Olha só como é que fica. Eu vou abrir aqui o Notion para vocês darem uma olhada. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu Notion. Esse é o meu painel aí no Notion.
Tá vendo? Tá escrito Dashboard Débora. E aí eu gosto de colocar essa frase, né? Mas a vida aqui é para ser intensamente vivida, da maravilhosa Clarice Lispector. Eu não vou me aprofundar hoje no Notion, tá? Se vocês quiserem, eu até posso gravar um outro vídeo só sobre o Notion, porque se eu for realmente falar só sobre o Notion aqui, vai ficar enorme e não é o objetivo aqui hoje, tá? Vamos entrar na parte aqui do planejamento, que é o planner. Igual eu falei pra vocês, ó, tem a parte semanal e a parte mensal. Então, mas cadê a parte diária? Eu faço aqui então, ó. Tá vendo? No semanal, eu abro aqui, ó. Coloco segunda-feira, aí eu falo, por exemplo, gravar vídeo tal. Preparar aula de tal disciplina, de tal turma, sei lá, do segundo médio, sabe assim? Porque pra você que não sabe, eu sou professora, então é só pra um adendo aí. Então eu coloco aqui as metas da semana, então esse é o planejamento semanal, tá vendo? E o diário fica aqui. Ok? O semanal, realmente, diário e tal, a gente consegue ter uma visão melhor também nessas listas que eu faço no caderno. Vocês estão vendo que uma coisa complementa a outra? Agora, olha o mensal aqui. É só um exemplo para janeiro, tá? Que eu já zerei aqui dos outros meses, só pra gente ver como vai ficar. Então, quando eu abro janeiro, eu tenho aqui o calendário, onde eu vou colocar os compromissos do mês. E no final aqui, eu tenho o acompanhamento de metas e hábitos. Se eu fiz, eu vou ticar aqui, tá? É só um exemplo para você ver. Quando você abre esse calendário mensal e consegue ter essa visão geral, facilita muito na hora de distribuir as atividades diariamente e semanalmente. Por isso que eu gosto muito de ter essa visão mensal. E aí eu faço aqui nesse calendário e aqui algumas coisas mais pontuais no Notion, tá? E é maravilhoso porque eu consigo organizar tudo da minha vida aqui dentro do próprio Notion, tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó, só a última parte que eu vou mostrar, por exemplo, da criação de conteúdo aqui pro YouTube, por exemplo. Eu tenho todos aqui, ó, os vídeos que eu quero gravar e aí eu vou colocando aqui, ó, feito, progresso, qual é o processo que tá vendo? Qual que é a linha editorial aqui e por aí vai. Então isso facilita muito a minha vida e é tudo no mesmo lugar para vocês terem uma noção de como que isso é bom. Então vai sair mais vídeos aí, se você quiser, deixa aqui nos comentários para eu saber o que você quer ou não que eu grave. E aí eu vou me programar para fazer os próximos vídeos sobre organização. Tá? Olha, só por essa apresentação que eu fiz do Notion para você, acho que eu já merecia o seu like, não merecia não? Deixe seu like aí, porque isso leva o vídeo para mais pessoas e ajuda o meu canal a crescer, tá bom? A organização é para facilitar a sua vida e não prejudicar. E aí, me conta, esse vídeo fez sentido pra você? Te ajudou de alguma forma? Lembrando que a organização é tudo, gente. É com a organização que nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Quanto mais organizado você for, a sua performance vai ser melhor no seu dia a dia. Porque você vai acordar e você vai saber exatamente o que você precisa fazer nas horas do seu dia. Então, assim, você não perde tempo e você consegue ser o máximo produtivo aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva aqui para que o canal cresça e alcance mais pessoas, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!